boa noite. Sejam muito bem-vindos à live desta noite, aqui no Sesc Gravataí. É com imensa alegria que recebemos vocês aqui, mesmo online, esta noite. O meu nome é Isadora Fontoura e eu sou auxiliar de biblioteca do Sesc Gravataí. E, bom, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu já vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, chamarem os amigos para esta live que vai ser bem bacana e que foi preparada com muito carinho. Quando a gente curte, comenta as publicações e compartilha, ela chega num público cada vez maior. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês quais os serviços que o Sesc Gravataí oferece. Nós temos aqui no Sesc Gravataí o consultório odontológico, o teatro, a biblioteca móvel, o restaurante, a sala multiuso. E a unidade ela desenvolve várias atividades de cultura, de lazer, o programa Sesc Maturidade Ativa, além da circulação da unidade móvel, que é o Bibliosesc. Além de pacotes de turismo bem interessantes. Estamos com as inscrições abertas para o Partiu Natureza em Santo Antônio da Patrulha, que vai se realizar no dia 14 de fevereiro, com saída em frente à Igreja Nossa Senhora dos Anjos, às 7h30. As inscrições elas acontecem pelo site do Sesc ou diretamente nas unidades do Sesc. Além disso, o programa Maturidade Ativa vai dar início às atividades de forma online e as inscrições também estão abertas. E é com imensa alegria que recebemos na noite de hoje Rosane Castro, lançando o seu livro O Voo de Lisbela. E seja muito bem-vinda, Rosane Castro, na noite de hoje. Rosane Castro, que é escritora e contadora de histórias, ela é aqui do Rio Grande do Sul, é graduada em Letras e Literatura. Ela possui especialização em História e Cultura Indígena e Africana. Também é especialista em Literatura Infantil e Juvenil. E neste dia, como eu disse para vocês, está lançando aqui conosco o seu livro O Voo de Lisbela. Seja muito bem-vinda, Rosane. Boa noite. É um prazer imenso te ter aqui conosco. Isa, o prazer é meu. Eu estou muito contente de estar aqui nesse momento que é tão especial para mim e para todas as pessoas que participaram do processo do livro. E o Sesc Gravataí sempre foi um grande parceiro, então poder comemorar com vocês o lançamento desse livro é uma alegria muito grande. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Muito, muito bom te ter aqui conosco mesmo. Rosane, eu já vou começar te perguntando qual foi a tua inspiração para escrever esse livro, né? Isa, essa história, ela nasceu, a ideia nasceu em 2014. Inclusive, eu fiz uma publicação na semana passada e eu coloquei que ela tem 14 anos. Eu me equivoquei. Eu escrevi no Facebook, nas redes sociais, mas não, ela nasceu em 2014. E como ela já tem, então, assim, uma certa trajetória, ao longo desses anos, a história ela foi se modificando, né? A essência dela permanece a mesma, mas eu fui retirando algumas coisas, acrescentando outras, fui deixando o texto mais agradável, mais limpo, né, como a gente diz, para que o leitor, ao ler, pudesse realmente interagir com a história e também sentir a emoção que ela pode vir a proporcionar. Vai de cada leitor, né? Mas foi um processo bem bonito, assim, e a ideia, na verdade, nasceu do meu desejo de falar sobre alguns temas. Eu sou uma escritora que iniciei escrevendo na infância, mas que não tinha ideia de qual carreira seguir na vida adulta. Então, as coisas aconteceram a partir do meu curso, né, da minha formação em letras.
Então, como eu não tinha uma ideia, vou ser escritora, eu comecei a escrever por uma necessidade de expressão, porque vim do teatro. No teatro também escrevia textos, né, dramaturgia, adaptava obras. Então, o Voo de Lisbela, ele nasce de um desejo de comunicar algo e falar sobre um tema delicado, e tinha que ser de uma forma super delicada também. Com certeza. Rosane, eu quero te perguntar agora, como é que foi colocar no papel uma vivência tua, né? Eu quero saber como é que tu te sentiu, quais foram as emoções que te vieram, assim, no decorrer desse processo. Então, E outra pergunta antes. pode fazer, pode fazer. A gente já vai se soltando, né? Sim. Aqui na entrevista, perguntando. Sim. Eu também quero te perguntar se tu sempre utiliza as tuas vivências quando tu escreve as tuas histórias, se elas vêm como um ponto de partida para ti. Isa, eu não sei exatamente, né, te dizer se são um ponto de partida ou um ponto de chegada, mas eu acredito que todos nós e pessoas que trabalham com arte, de certa forma, nós usamos as nossas vivências, essas experiências, essas emoções para transpor, né, transbordar a obra que nós vamos executar, seja no teatro, mesmo interpretando personagens, e eu já pude interpretar alguns personagens bem bacanas, como Joana d'Arc, né? Num texto do Carlos Nejar, Joana das Vozes. Então, eu acho que a gente leva um pouquinho, né, de quem nós somos, e, claro, com a técnica, com o estudo, com a dedicação, a gente consegue transpor e dar vida aos personagens, e na literatura não vejo que seja diferente. Sim, tem muitas das minhas vivências. Não, claro que são histórias ficcionais, certo? Mas ali tem traços, posso chamar de traços, que mostram as características da Rosane na vida pessoal, inclusive, nas emoções. Então, as pessoas que já me conhecem conseguem, inclusive, fazer uma análise das minhas obras, né, dos meus textos, e conseguem perceber o quanto tem da Rosane neles, né, por algum traço, uma marca que a gente vai deixando, que faz parte da nossa construção. Então, posso dizer que sim, tem muito da Rosane, né, mas nesse aspecto mesmo, né, porque é difícil você falar de uma emoção sem, talvez, senti-la ou ter uma ideia de como ela seja. Então, a gente fala baseado nas nossas experiências, no nosso aprendizado, nas nossas observações também. Então, eu observo muito emoções de outras pessoas, reações, e vou escrevendo a partir disso. Eu já pude ler alguns livros teus, né? Me sinto até privilegiada, assim, porque realmente quem te conhece sabe que não tem como desvincular, né, as emoções e os seus traços, assim, principalmente quem trabalha com arte, né? Então, é muito bom, porque a gente acaba conhecendo o artista por um ponto paralelo, né? Então, é muito lindo, muito lindo. Você é bem generosa, Isa. Antes de te fazer a próxima pergunta, eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a live para que curta, compartilhe, comentem, né? Chamem os amigos para participar dessa live e vem com a gente. Rô, temos uma outra pergunta, que é como é que tu considera a literatura, né? A importância da literatura nestes tempos de pandemia que nós estamos vivendo? Essa pergunta é bem importante, inclusive para quem está nos assistindo, e que nesse momento de pandemia, talvez nem todos estivessem tão interessados, né, em livros, ou em música, ou em teatro, enfim, nas artes em geral. Ou não interessados, ou não tinham tempo para assistir. E com o isolamento social, né, que eu chamo de isolamento físico, né, porque, na verdade, socialmente, a gente continuou se comunicando, nós continuamos conversando, inclusive ampliamos ainda mais, né, alguns debates,
Todos os dias, as nossas redes sociais estavam cheias de informações e, às vezes, ficava até difícil de escolher qual que nós iríamos assistir, porque é muito conteúdo, muitas pessoas incríveis e numa dedicação imensa para poder estar ali atuando, né, mostrando seu trabalho. Então, eu percebo assim que nesse momento a arte ela foi fundamental para que esse período da pandemia fosse um período onde as pessoas pudessem aliviar um pouquinho as suas tristezas, os seus medos, as suas dores, acompanhando algo que realmente poderia lhe trazer um bem, né? Então, ouviram mais música, né? Cantaram, leram mais. E a literatura é fundamental nesse aspecto. Porque a literatura, ela fala do homem para o homem. Então, ela vai interagir diretamente com as expectativas, os anseios, ela vai interagir com as emoções, né? Ela vai causar reflexão. E, no caso da literatura para a infância, eu vejo também que muitos pais, né, em home office, que trabalharam muito mais, né? Eu falo por mim, provavelmente você também, que tem uma menina, né? A gente trabalha muito mais em casa com o home office. Mas, ao mesmo tempo, em casa a gente consegue se olhar mais. A gente consegue tirar aqueles 5 minutinhos para pegar um livro e folhear esse livro com o filho. E, às vezes, quando você está na sua rotina, vamos chamar dessa rotina normal, que é sair pela manhã e voltar à noite, talvez não se consiga tanto tempo, se deixe para o final de semana. Mas, com a pandemia, a literatura, espero que tenha estado presente na vida das pessoas, né, pelo menos das que estão nos assistindo. E ela é fundamental por isso, porque ela fala diretamente às pessoas, por metáforas, né? A poesia, por todo o encantamento com a palavra, pela sonoridade. E é o que nós precisamos, na verdade. Eu acho que também as pessoas que tiveram a oportunidade de fazer essa reflexão e que estão nos ouvindo agora, elas podem estar até se identificando, né, nessa fala, porque a importância da arte na nossa vida, né? Nós não conseguimos viver sem arte, né? Então, quem vai ficar sem ouvir uma música, né? Uma festa depende, né? A confraternização depende desse momento espontâneo, onde as pessoas cantam, as pessoas dançam. As crianças que, infelizmente, né, nesse momento, talvez tenham sofrido um pouco mais, porque ficaram distante da escola, que é esse espaço encantado da socialização, onde, além, né, de aprenderem, elas aprendem a socializar, elas aprendem brincando, onde tem uma biblioteca. Quer dizer, né, espero que todas as escolas tenham biblioteca, né, pessoal? Né, às vezes não é a realidade. Mas eu imagino quanto tenham sentido falta daquela professora que conta histórias, né, daquela bibliotecária. Então, a literatura, nesse momento, ela é fundamental, ela vai ser fundamental sempre na nossa vida. E eu não falo especificamente porque atuo como escritora, porque tenho livros, mas porque pude perceber, na educação da minha filha, o quanto o contato com as histórias contribuiu para o desenvolvimento intelectual, contribuiu para o desenvolvimento afetivo, social, né, o desenvolvimento político enquanto cidadã. Eu vejo que a literatura, dentro de casa, realmente contribuiu para o desenvolvimento de um ser humano. E se isso aconteceu com a minha filha, eu sempre tive isso comigo. Se a minha filha pode ter acesso, eu gostaria que todos tivessem acesso. E é por isso que eu continuo, mesmo com algumas dificuldades, exercendo mesmo, né? Resistindo a esse momento todo e publicando os livros. Ai, que coisa boa. Chega a dar um quentinho no coração quando a gente escuta isso. Que coisa boa, Rosane. As palavras que tu traz aqui, a tua reflexão, é algo que a gente gostaria de ver, eu acho, em
em muitos pais, mães, né, que a literatura se faça cada vez mais presente. E é bem como tu falou, a pandemia, ela deixou em alta, né, a arte, a cultura, a literatura, enfim, todas as formas de arte possíveis, né? E isso é bom, é um respiro para o coração e é aquele quentinho que nos alimenta, que nos mantém. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, com todas as minhas forças e energias, que não seja passageiro, que esse momento que a arte está em destaque, que as pessoas estão usufruindo, né, em casa da arte, eu espero muito, Isa, que as pessoas levem isso daqui para frente com muito mais interesse, com muito mais valorização, a valorização do artista, porque o artista ele foi o primeiro a parar com as suas atividades. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, né? A terem suas atividades profissionais interrompidas. Então, também foi o primeiro a ir para a rede social e a colocar o seu trabalho. Então, eu espero muito que as pessoas, compreendendo a importância da arte, e levem essa experiência e que sirva, então, esse momento de pandemia, que a gente tire algo de positivo, se é possível, mas que a gente tire isso para a nossa vida. Né? E lembre daqueles artistas que estiveram conosco nesse momento tão delicado da nossa vida. Né? Não é à toa que nós temos, né, artistas que perpassam séculos, que chegam até nós. Né? Como eles foram importantes na sociedade em que eles viveram. Então, valorizar o nosso artista que está aqui conosco, que nos deu realmente as mãos nesse momento delicado da nossa vida. É verdade. Rosane, nós temos um vídeo bem legal que a professora Tânia Tomaszewski, ela traz, né, para nós aqui. Eu queria que o pessoal pudesse acompanhar em casa. Eu quero começar lendo um trechinho bem pequenininho desse livro, A Literatura em Perigo, do Todorov, onde ele fala sobre o poder das palavras. Elas, as palavras, me permitem dar forma aos sentimentos que experimento, ordenar o fluxo de pequenos eventos que constituem a minha vida. Elas me fazem sonhar, tremer de inquietude ou me desesperar. Mais adiante, ele diz que a literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para com a alma. Porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós a partir de dentro. Esse texto do livro Voo de Lisbela, da Rosane Castro, aborda uma questão bastante delicada, né, que é a morte, só que ele aborda de um jeito leve, com muita leveza e com muita poesia, com muita delicadeza. Eu tive a oportunidade de ler o texto e da primeira vez que eu li, no final, a imagem mental que eu fiz no final da Lisbela com os passarinhos me emocionou demais. Me deu uma sensação de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, uma coisa que não tem como explicar. E eu chorei. Eu sou uma dessas adultas que tem dificuldade de lidar com essa questão da morte, mas através da literatura a gente consegue, como diz o Todorov, através da literatura pode tudo. É um tema difícil de abordar com muitos adultos e também com crianças, mas com um texto como esse, que tem uma abordagem muito cuidadosa com as palavras, com as imagens, e utilizando essa metáfora do voo,
o assunto se torna simples, de uma certa forma. E é esse o papel da literatura, né? Como arte que ela é, ajudar a dar sentido para a nossa vida. Tem mais um pedacinho do Todorov que diz assim: lançando mão do uso evocativo das palavras, do recurso às histórias, aos exemplos e aos casos singulares, a obra literária produz um tremor de sentidos, abala nosso aparelho de interpretação simbólica, desperta a nossa capacidade de associação e provoca um movimento cujas ondas de choque prosseguem por muito tempo depois do contato inicial com aquela leitura. Os escritores propõem as histórias, mas é o leitor que vai dar sentido a elas de acordo com as suas vivências, de acordo com a sua capacidade de interpretação naquele momento, né? Então, isso faz a gente se constituir como ser humano, porque a gente começa a ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, mesmo que seja a partir do imaginário. E esse é o grande poder da literatura. Com certeza, se eu fosse escritora, eu gostaria de ter escrito O Voo de Lisbela. Parabéns! Então, aqui a gente ficou com as palavras da Tânia Tomaszewski, maravilhosa, trazendo o seu relato sobre a importância da literatura, trazendo coisas tão relevantes, né? E que é um assunto que, como a gente falou, em tempos de pandemia, ele fica muito em alta, né? Eu quero puxar um pouquinho agora para o teu livro, tá? Novamente, O Voo de Lisbela, né? Vocês viram que coisa mais linda? Deixa eu pegar aqui um exemplar. Olha só. Acho que dá para vocês verem. Inclusive, tem o QR Code aqui no canto da tela, em que vocês podem fazer a compra online, tá? E bom, puxando para a temática do livro, que fala sobre a questão da morte também, eu queria te perguntar se tu acha que é uma temática difícil de ser trabalhada. Não só com as crianças, né, mas também com os adultos, né? Bom, Isa, primeiro eu quero dizer que a Tânia é uma colega, uma professora incrível, que faz um trabalho muito especial com seus alunos. E eu já pude assisti-la algumas vezes atuando, né? E pessoas como ela são necessárias na vida, né, dos estudantes, na nossa vida. Então, a Tânia é fantástica. E eu compartilhei essa história da Lisbela com algumas pessoas, antes, logicamente, de me atrever a publicá-la. Eu fui buscar apoio com psicólogos, com professores, com colegas de profissão, com escritores. Porque justamente essa tua pergunta fala, né, dessa dificuldade que nós temos de aceitar, ou de compreender, ou enfim. Mas, sobretudo, né, a Lisbela, que fala da despedida, eu costumo dizer, né, que é a despedida, a Lisbela, ela vai falar de vida, né? Mas, assim, é um tema difícil? É bastante difícil. E eu me arrisquei, me aventurei, né? Posso chamar que foi uma aventura, porque depois de 6 anos publicar o livro. Por quê? Porque eu queria compreender um pouco mais como que a nossa sociedade ela percebe a questão da morte, que é um tabu social, as pessoas, né? E é compreensível, porque, com certeza, eu, você, né? Parece que, por mais que a gente leia sobre o assunto, nós nunca estaremos preparados. Eu acho que é isso. Mas é um tema que ele está presente no nosso cotidiano e que, com a pandemia, a gente pôde, então, vivenciá-lo no nosso dia a dia, né? Nas matérias dos jornais, na TV. É o assunto mais em pauta no atual momento. Mas, diferente, né, do que poderia ter acontecido, Lisbela não nasce na pandemia. Então, esse assunto já me acompanha há muito tempo, certo? Mas o que aconteceu? Recentemente,
eu e toda a minha família, né, a nossa família, perdemos uma pessoa muito especial, né? Perdemos, partiu, nos despedimos, enfim, de alguém muito especial, que foi a minha madrinha, irmã da minha mãe, que foi uma pessoa incrível, incrível durante toda a sua vida, muito gentil, carinhosa. E Lisbela, então, já estava em processo, né? Ela já estava desde o início do ano passado. Eu queria publicá-la no começo do ano, em março, mas daí, devido à interrupção, né, nas nossas atividades, então eu esperei o momento. E a minha madrinha, ela faleceu, então, já no final do ano. Então, tanto é que o livro é em homenagem a ela, né? Porque a gente, por mais que esteja preparado, naquele momento a gente ainda sente. Por quê? Porque nós somos seres que vivemos e sobrevivemos pela emoção. Então, a emoção ela é parte de nós, a gente não consegue, né, não se emocionar com a tristeza do outro, a alegria do outro. Uma alegria contagia, né? Então, esse tema eu pensei muito e entendi que é um tema necessário a ser discutido, a ser abordado entre pais e filhos, nas escolas, até porque, da forma como foi conduzido, e daí, né, eu não posso tecer, né, uma crítica, né, do próprio livro, vou esperar que as pessoas leiam e façam essa crítica, mas, da maneira que eu procurei conduzir, é tratado de uma forma muito gentil, muito delicada, que não vai, de forma alguma, agredir, né, ninguém, e não tem nenhum cunho religioso, não tem... Simplesmente a poesia interagindo, né, para as pessoas refletirem. Está sendo bem importante, porque eu estou aprendendo muito, nesse momento, a falar também sobre esse assunto, a elaborar esse assunto, e tenho feito algumas descobertas, né, que também é um processo bem recente, assim. Então, profissionais da área da saúde têm me ajudado muito. Conheci recentemente a Giovana Costa, de São Paulo, que ela se intitula Doula da Morte, né? Então, a doula, né, que é aquela pessoa ali que está para receber, né, o recém-nascido, acompanhando a gestante, e agora ela, então, também, na caminhada dela, descobre que ela pode estar ali junto também, fazendo todo um acompanhamento. Então, assim, são descobertas que a gente vai fazendo, né, que a literatura me proporcionou isso. Ser mais investigativa, entender um pouquinho mais sobre os processos, sobre a sociedade que nós vivemos, os nossos tabus, poder falar sobre esses tabus de uma forma gentil, que é o que eu mais prezo, assim, né, neste trabalho com literatura, é transformar, né, um tema que pode ser belicoso em algo que possa ser tratado de uma forma natural. Então, a literatura, né, está me ajudando nesse processo, o livro Lisbela, e as pessoas que estão me assessorando estão me ajudando muito a compreender que é necessário, sim, nós falarmos sobre a despedida, falarmos sobre a morte, né, até mesmo para desmistificar alguns preconceitos, né, e compreender que nós temos entre o nascimento e a despedida, e isso um dos psicólogos que está comigo, né, me acompanhando nesse processo do próprio livro, ele disse, né, entre o nascimento e a despedida, nós temos um intervalo de tempo, né? E esse intervalo é a vida, que tem que ser vivida na sua intensidade. E Lisbela fala de vida. Lisbela fala de vida, né? De como que essa personagem, a Lisbela, ela conduziu a sua vida, de como ela tratava animais, tratava a natureza, de como a família foi muito importante, né? Então, é importante nós valorizarmos um momento como agora, né? Valorizarmos mesmo diante de certas circunstâncias que nos são dolorosas. Mas valorizar o momento é fundamental. Aprendermos com o momento. Nos colocarmos no lugar do outro. Né?
que a gente fala tanto em empatia, mas às vezes é tão difícil. Então, eu acho que Lisbela, né, nesse sentido, pode, né, e acredito sim que ela vai contribuir muito para que a gente valorize a vida, mesmo nesse momento que a gente, né, enquanto sociedade, está vivendo e que ninguém gostaria de estar passando. Então, essa questão também que a gente está vivendo muito, né, a banalização da morte, se fala em números o tempo todo, mas de uma forma que, né, não são números, são pessoas, cada pessoa com sua família, cada família, né, com suas crenças, com suas escolhas. É importante nós acolhermos essa sociedade nesse momento e valorizarmos a vida, né? Não é simplesmente mais um. É a pessoa que vai fazer falta na vida de alguém, que vai ficar na lembrança, que teve uma vida plena ou que não viveu tanto quanto gostaria, né? Enfim, viver no sentido de aproveitar a vida mesmo, né? Valorizando, estar com quem gosta. Eu, por exemplo, tenho feito muito isso, né? Valorizar a vida. Eu não abro mão de estar com as pessoas que eu gosto, de fazer aquilo que me faz bem, né? De respirar um pouco mais e dizer, não, agora eu vou me dedicar a fazer algo com a minha filha, por exemplo. Eu vivo muito intensamente a relação com a minha filha. E eu indico isso, né, para as pessoas que me conhecem. Vivam com seus filhos, vivam com a sua família, aproveitem cada momento. E é tão emocionante a gente falar sobre esses assuntos que realmente são, muitas vezes, tabus na sociedade. E essa questão da valorização da vida, né? De valorizarmos estes momentos que estamos vivendo, né? Rosane, eu vou aproveitar aqui e a gente vai colocar agora uma breve fala muito interessante do psicólogo Marcelo. Ele é psicólogo clínico, né? E ele trouxe uma fala bem importante dentro da temática que nós estamos falando. Em um tempo em que estamos perdendo tantas pessoas para uma pandemia, achei brilhante que nós estejamos recebendo de presente um livro como O Voo de Lisbela, a nova obra da Rosane Castro. No livro, a Rosane traz uma perspectiva e uma ideia acerca de como nós podemos lidar com um tema que ainda é tabu na sociedade, que é a morte e o luto, em especial tratando desse tema com as crianças e os adolescentes. A morte e o luto são temas que aparecem recorrentemente na clínica psicológica e normalmente eles vêm carregados de sintoma, né? O sintoma que surge depois que alguém querido parte e a criança não consegue elaborar esse luto, a criança não consegue vivenciar esse luto, por diferentes motivos. No livro O Voo de Lisbela, a Rosane aborda esse tema de maneira lúdica, trazendo uma interpretação que envolve a natureza, envolve a amizade, envolve a família, e ela retrata de maneira muito bonita esse ritual de despedida, que não necessariamente precisa acontecer apenas horas ou minutos antes, ou horas ou minutos depois de que a pessoa está para partir ou já partiu, né? Esse momento de ritual, ele simboliza muitas coisas. Ele simboliza o tempo que nós passamos juntos, ele simboliza a amizade e o carinho que nós temos pelas pessoas, ele simboliza o amor que nós temos por um familiar que é querido para nós. E, além disso, eu vejo o quanto a história da Lisbela nos mostra, como seres humanos, que é necessário nós vivermos esse tempo que nós temos. É necessário nós vivermos esse momento, nós vivermos esse tempo chamado vida, né? Sem nos preocuparmos tanto com o futuro, sem nos importarmos talvez tanto com o passado, mas aprendendo a trabalhar e a viver o presente, aprendendo a lidar com essas dificuldades todas que a vida nos impõe, mas sabendo que nós estamos vivendo. E
A amizade, a natureza, a família, volto a repetir, são fundamentais nesse processo. Eu termino dizendo que, com certeza, o livro será de grande importância para profissionais da educação, para familiares, para cuidadores e para nós também, profissionais da saúde mental, que trabalham com o luto na infância. Mas ele é um livro, com certeza, para que todos leiam juntos, para que todos consigam entender a mensagem que a Lisbela nos passa, que é uma linda mensagem de amor à vida, de respeito à natureza e também de valorização do outro, né? Porque ela sabe aceitar a ajuda que vem de fora, ela sabe valorizar o que os seus amigos, o que os animais que a rodeiam têm para oferecer para ela. Estamos de volta e eu já vou pedir para que vocês novamente acessem o QR Code para poderem daí comprar online o livro Voo de Lisbela, que a Rosane Castro está trazendo para a gente hoje, está fazendo o lançamento aqui ao vivo pelo Facebook do Sesc Gravataí. E já emendando com a temática do próprio livro, que é a questão da despedida, do luto, já vamos emendar com o próximo vídeo do psicólogo cognitivo comportamental, Pascoal, né? Espero que vocês gostem e continuem compartilhando, curtindo e comentando esta live. Psicólogo da terapia cognitivo-comportamental. A TCC, como é chamada, parte do princípio de que cada um de nós vê o mundo, as outras pessoas, a si mesmo, as situações, de acordo com aquilo em que passou a acreditar desde criança ou adolescente. São as chamadas crenças centrais, crenças nucleares. Vejam que hoje as crenças de nossos filhos e netos estão sendo formadas. Em que eles acreditarão? Hoje temos um cenário de banalização da morte, seja pela pandemia, pela fome, a desigualdade social, pela violência. Banalizar a morte é também tirar o valor da vida. E isso tem consequências. Consequências como viver com mais apatia, viver por viver, ter mais dificuldade na resiliência, ter mais depressão, enfim, tantos transtornos que caminham nesse mesmo sentido. Rosane nos propõe um resgate de princípios, de valores, uma valorização da vida. E isso partindo dela mesma com a suavidade que ela nos propõe. Muito além das palavras de uma obra literária, nós temos as suas emoções vindo à tona e dizendo daquilo que vem de dentro, da suavidade com que ela vê o mundo. Lisbela é a moça do casarão. É aquela que se encanta com o voar dos pássaros, com a liberdade deles. Ela fala de um céu cheio de ideias. O livro fala disso. E eu gostei demais dessa frase. É como quem diz, pensamento vem, pensamento vai. Lisbela vive em contato com a natureza, no pomar, no jardim, vive com os amigos, com a família. E que turminha boa nós temos ali, não é mesmo? Temos a Sol, com alegria, Manso, o protetor, Pompeu, o observador. Lisbela, uma moça comum, como nós, que tem suas preocupações, suas ansiedades. E tem uma grande fragilidade física, ela tem uma doença. E ela recebe os cuidados da prima Marta. E como é importante ter o apoio da família em tudo que a gente faz, não é mesmo? 3 pássaros iniciam essa jornada literária com grandes reflexões. 4 pássaros estarão ao final, falando de um fim de um ciclo, falando da morte e da vida como uma continuidade e com harmonia, como essa obra nos propõe. Rosane nos propõe uma oportunidade de parar e pensar, refletir e resgatar valores que lições a morte nos traz. Uma delas, por exemplo, é de que temos um intervalo de tempo em que nos é permitido viver. Cabe a nós escolher, decidir se vamos aproveitar dessa oportunidade ou não.
e depois que a morte pode ser vista com liberdade, com desapego, como um fim de um ciclo. Então, a morte se transforma numa grande lição de vida, que ao viver, vivamos intensamente. Rosane, então, eu estava aqui admirando o livro, né? Porque as ilustrações, elas estão lindas. Eu já tive a oportunidade de ler e confesso que eu me emocionei todas as vezes que eu li. Inclusive, eu digo, né, que a literatura, ela sempre traz essa conexão com as nossas memórias afetivas. E eu tenho uma muito forte com meu avô. E assim, como contadora de histórias, eu gostaria de saber se tu não quer ler, nem que seja um trechinho para deixar aquela água na boca, para que o pessoal possa conhecer um pouco do teu livro. Então, Isa, quero ler sim, até porque, como eu disse, Lisbela fala de vida, né? E quando fala de vida, eu posso mostrar? Olha só, né? Tem coisa mais linda, gente, que um pássaro, né? Um pássaro num céu azul. Então, a história começa com um pássaro, 2 pássaros, 3 pássaros. E naquela manhã, após abrir as janelas do antigo casarão, Lisbela começou a cantarolar, enquanto o gato Pompeu olhava a paisagem e sentia o vento tocar os seus pelos. Sol, a cachorrinha mais travessa do mundo, adorava correr atrás das galinhas. O galinheiro ficava cheio de penas coloridas pelo chão. Do outro lado da cerca, Manso, o ganso, abria suas asas enormes para impor sua presença no terreiro. E a Lisbela, com cesta no braço, ia até o pomar colher as frutas da estação. Pêssegos, ameixas, nectarinas. Sua cantoria era seguida por Pompeu, Sol e Manso, seus amigos inseparáveis. Eu fico arrepiada, Isa, eu estou arrepiada, porque eu tenho amigos inseparáveis. Pessoas que, mesmo com a distância, né, estão sempre presentes na nossa vida. E eu tenho uma amiga muito especial, que é a Roberta Moura, né? A Roberta Moura, ela é cantora, ela trabalha com arte e educação também. E a Roberta, ela sempre compôs músicas para os meus livros. E ela tem uma música linda que a gente vai estar colocando nas redes sociais em breve para a Lisbela. Uma música que fala dos momentos felizes, né, junto aos amigos. Então, assim, Lisbela, ela tem muitos amigos que são e fazem parte da vida dela, né? São a vida dela porque ela cuida deles e eles cuidam dela. Isso é bonito? Isso é vida, né? É falar de amor. Então, para todos esses amigos queridos, depois eu vou querer falar deles, né? Pessoas que estiveram comigo no livro, eu dedico também essa história, porque falar de amizade é falar daquilo que a gente costuma dizer na rede social, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Aquela coisa, aqueles discursos, mas que só aqueles verdadeiros amigos estarão conosco por toda a vida, né? Aquelas pessoas que a gente vai levar no coração. Um pedaço Nosso, nosso, um pedaço, né? pedaço nosso, com certeza, com certeza. E todos nós temos. Que coisa boa, foi lindo de ouvir. Imagina o presente. Além do livro, termos esta composição, né, feita pela Roberta Moura. Eu já estou curiosíssima para poder ouvir e compartilhar deste trabalho também da Roberta em parceria contigo também. E você vai gostar, porque você é uma pessoa muito sensível. Eu E você é contadora de histórias e tem uma filha linda, você vai gostar da composição dela, porque está muito bonita mesmo. Ai, que coisa boa. Rô, eu vou aproveitar e abrir uma janelinha. E eu quero contar para vocês aqui, para ti, tem alguns comentários muito legais que chegaram aqui da tua live, né? Da live que nós estamos fazendo, né? Da Maria Isabel Corrêa Mendonça, que ela diz assim: muito feliz ao ver esta talentosa escritora e contadora de histórias num momento tão lindo. Muito sucesso e parabéns.
A Eunice Pigoso fala: parabéns, Rosane. Tenho certeza que será um sucesso esse novo livro. O Luiz Augusto Lopes, ele diz: este livro, O Voo de Lisbela, ficou muito lindo. Parabéns, Rosane. A Bárbara Marins, ela fala: a leitura entre pais e filhos aproxima muito e cria um hábito maravilhoso. Aqui adoramos. O Círio de Mello nos traz: parabéns, amiga e escritora, sucesso sempre. E a Cleire Greco, ela diz: ansiosa para conhecer mais um tesouro da Rosane Castro. E lembrando mais uma vez que aqui no cantinho da tela nós temos o QR Code para que vocês possam fazer a compra do livro da Rosane Castro, Voo de Lisbela, que está sendo lançado aqui com todo amor e carinho pelo Facebook aqui do Sesc Gravataí. Então acessem, já garantam o seu livro e nos acompanhem até o final da live, porque nós temos uma surpresinha bem legal, tá? Não esqueçam de seguir a Rosane Castro no Instagram, é @Rosane_escritora. Isso, o Instagram também do Sesc Gravataí, @Sesc Gravataí. Me chegaram mais 2 comentários bem legais aqui, que eu vou aproveitar e já vou ler. Isa, eu posso confessar, eu estou extremamente emocionada. Pelo nosso trabalho, nós estamos acostumados a estar com o público, a conversar com as pessoas, escolas. Eu também ministro cursos, oficinas de contação de histórias, literatura. Mas é uma emoção diferente. E saber que do outro lado tem pessoas que, nossa, que eu tenho um carinho enorme e que estão aqui acompanhando, me faz ficar realmente assim um pouco até tímida, posso falar, porque realmente é muito emocionante. Muito obrigada a todos vocês que estão aí assistindo, viu? Muito obrigada. Tem a Maria Penha de Moraes, que ela escreveu para ti: ansiosa para fazer a leitura. Nunca consegui falar dessa temática com meus alunos. Perdi uma tia, irmã da minha mãe, e um tio, irmão do meu pai, nessa pandemia. E a situação foi muito diferente devido ao distanciamento social. A literatura ajuda muito em diversas temáticas. Parabéns, Rosane Castro, pelo lançamento do livro. Um abraço a todos aqui de Antonina do Norte, no Ceará. Olha só que coisa boa, a gente está atingindo tantas pessoas, tantos leitores e leitoras. Isso realmente é algo que a tecnologia nos proporciona e que as redes sociais ajudam a alimentar essa aproximação, mesmo com o distanciamento. A Penha foi um presente durante essa pandemia. É uma professora que eu acompanhei o trabalho, ela fez um trabalho lindíssimo com literatura, com seus alunos, e ela faz a diferença na comunidade dela. Penha, todo o meu amor e respeito a você, né, por tudo que você vem fazendo, incentivando a leitura literária, e com certeza o livro chegará em breve aí em Antonina do Norte. Ai, coisa boa. Tem mais um comentário bem lindo, do Denis Luizardo Barbosa. Eu já li o livro e está simplesmente linda a mensagem. Eu compartilho do mesmo comentário, que eu pude ler o livro e realmente ele traz essa leveza, essa sensibilidade, esse voo da nossa alma por uma temática que realmente ficou leve, tranquila, e que a gente consegue imaginar um monte de passarinhos mesmo na volta, um monte de bichinhos, um monte de amigos, assim, né? Uhum. É bem lindo. E o legal, assim, né, Isa, que a literatura também nos proporciona, e eu procuro muito utilizar, né, quando se trata de literatura para a infância, são os símbolos, as metáforas, né, a poesia. Então, essas metáforas, não necessariamente nós temos que explicá-las às crianças, né? Só o fato de ler, oportunizar que a criança leia, se ela já é leitora, né? Se ela já decodifica os símbolos. Enfim, né? Que é um livro para ser sentido, mais do que ser explicado. E que cada um vai fazer uma leitura e vai tirar desta leitura algo para a sua vida, né? Ou então,
que seja apenas para o desenvolvimento realmente da leitura, não faça nenhuma reflexão a mais, mas cada um tem o seu amadurecimento, tem o seu processo, e nós temos que deixar as pessoas livres para desenvolver, né? Se desenvolver enquanto seres, né, em processo de evolução. Então, a Lisbela, ela está cheia de símbolos, metáforas, e deixem as pessoas lerem, né, sem fazer assim, um julgamento, sem precisar perguntar, e aí, tu entendeu? Não precisa, né? Entende-se o que quer. E por isso que é tão bacana e tão importante quando a gente consegue ler o livro em diversos momentos diferentes da nossa vida, porque ele carrega realmente tudo isso que tu já falou, né? As nossas emoções, o nosso processo, está tudo presente. Então, quando a gente faz a leitura, este processo de sensibilidade, de desenvolvimento, ele vem acompanhado, né? Essa carga emocional, ela sempre vem junto, né? Para nos alimentar, para dar o que eu digo sempre, como eu já falei aqui, um quentinho para o nosso coração. Rosane, eu quero aproveitar e já te perguntar como é que foi o processo de construção entre o texto e a ilustração. Sim, ai, que delícia poder falar de uma pessoa também que eu conheci. Assim, durante a pandemia, eu me aproximei mais, apesar da distância física, que é a Irina Lucero, né? A Irina atualmente mora em Glorinha, mas ela é argentina, e nós já nos conhecíamos, né? Ela e o esposo, eles têm eles fazem instrumentos ancestrais. Isso é muito legal. E, então, o que me aproximou deles no primeiro momento foi a questão dos instrumentos que eles fazem, né? Calimbas. E eu adoro instrumentos, né? Principalmente os instrumentos que eles têm uma origem africana ou uma origem ancestral mesmo de outros povos, mas principalmente de origem africana. Então, eu conheci num evento. E depois me aproximei mais deles, né? Admiro bastante o trabalho deles. E a Irina, então, é uma artista, né? Uma artista visual. E certa vez ela me mostrou alguns trabalhos e eu achei assim o traço muito delicado. Realmente ela coloca muita emoção na produção dela. E eu a convidei para juntas, então, né? Ela também é autora do livro, para trabalharmos esse livro. Apresentei o texto a ela, ela gostou e começou esse processo. Claro que a distância, né, ela nos impede muitas vezes de estar presente ali na elaboração, né, mais conversas, por exemplo. Na medida do possível, nós nos reuníamos, né, pelo celular. Gente, esse vício de linguagem, vocês me perdoem, tá? Mas é porque eu estou nervosa. Eu gosto de deixar bem claro, né? Porque quem me conhece sabe. Estou nervosa porque estou emocionada, né? Estou emocionada, então eu tenho que falar isso também. Estamos, eu só queria dizer também. que é bem emocionante estar aqui com a Rosane. Depois minha filha puxou a orelha em casa. Mamãe, você falou muito. Mas, enfim. Então, a Irina, ela traz essa leveza e todas as ilustrações, quem tiver a oportunidade de adquirir o livro, né, comprar ou ter na biblioteca da sua escola, vai perceber que texto e imagem, eles estão juntinhos, certo? E se nós retirarmos o texto, as imagens continuam contando uma história. E isso é fundamental na literatura. Dar a oportunidade para que a ilustração fale por si. E a Irina conseguiu fazer isso com maestria. Eu estou muito satisfeita, né, muito contente com essa produção, porque foi difícil, né, Isa? Porque temos a certeza que, com o tempo, nós vamos olhar para trás e perceber, né, das nossas conquistas, mas também das dificuldades, porque, né, foi bastante difícil. Mas a gente conseguiu. Então, quando foi para fazer o scanner das ilustrações, nós tínhamos que conseguir um profissional que tivesse a sensibilidade de captar cores. E eu consegui esse profissional, que é uma pessoa incrível, que trabalhou junto conosco,
né, que é o Oswaldo. O Oswaldo, ele é fotógrafo e agora diagramador também do livro. Então, foi muito especial esse processo de construção, hein, da obra, né, texto e imagem. Rosane, eu quero te dizer, antes da gente continuar, que eu estou encantada, realmente, com as ilustrações. Elas dizem, como tu disse, né, elas dizem muito e elas contam a história mesmo, né, mesmo sem o próprio texto. Eu fico bem emocionada em falar nesse livro, porque eu te falei que ele traz muitas memórias afetivas e eu tenho certeza que todo mundo que conseguir adquiri-lo vai entender sobre o que a gente está falando, assim, porque é uma coisa linda. Então, eu vou fazer o convite de novo para o pessoal que está assistindo, de que acesse o QR Code que está aqui no canto da tela e adquira o livro da Rosane Castro. Aproveita e siga ela nas redes sociais, no Instagram, @Rosane_escritora. E aproveite e também siga o nosso Instagram, @SescGravataí. Vou aproveitar e já puxar aqui o vídeo em que a Irina conta um pouco sobre esse processo de construção da ilustração. Oi, eu sou Irina. Eu fiz as ilustrações do livro de Rosane, O Voo de Lisbela. E, bom, vou contar um pouquinho de como foi o processo. Quando eu li a história, achei a Lisbela uma pessoa bem especial, conectada com seus animais, com a natureza. E o mais importante é que achei que era uma pessoa que, independente do amanhã, que ela sabia o que aconteceria, ela vivia intensamente cada instante. E na ilustração tratei de passar essa sutileza dela, essa suavidade e a conexão com os bichos que sempre acompanhavam ela. Eu tenho muitos bichos, gato, cachorro, até cavalo, e tem essa conexão. Os bichos estão sempre e são grandes companheiros. Quando uma pessoa está doente, ou ruim, ou triste, ou até quando está feliz, os bichos sempre estão fazendo companhia. E achei super importante isso. Ela nunca estava sozinha, ela morava com sua família. Oi, pessoal! Estamos de volta. Vou convidar vocês a permanecerem até o fim da live, porque a gente vai ter uma surpresa bem legal e bem especial para quem está assistindo essa live. Tá bem? Vou convidar vocês mais uma vez a acessarem o QR Code e adquirirem o livro da Rosane Castro, O Voo de Lisbela, que está sendo lançado hoje e agora aqui nesta live. Agora, eu quero te perguntar, Rosane, quais são os próximos passos? Me conta! Tá bom, Isa, te conto, não te escondo nada. Conta! Sim, tem alguns passos, esses passos eles estão largos. Oh. Que bom. Primeiro, que antes mesmo do lançamento, algumas pessoas já sabiam que eu estava produzindo o livro. Eu cheguei a colocar algumas fotos na rede social e começaram a me pedir. Então, o livro completa hoje, né, uma semana. Tem uma semana que eu recebi os livros. Está de aniversário. Está de aniversário. Importante comentar que esta produção, esse livro, ele foi feito pela minha empresa, pelo meu CNPJ. É o primeiro livro pelo meu CNPJ. Eu tenho uma empresa de produção artística há 12 anos. E, pela primeira vez, eu decidi, então, publicar pela Sena Produções Artísticas. Porque a Sena ela já tem uma história, ela já organizou alguns eventos, como o Encontro Nacional de Contadores de Histórias, que estaria completando 12 anos este ano.
já organizamos o Arte na Rua, um evento extremamente plural, com artistas de vários segmentos, que também é de fácil acesso ao público, né? Um evento gratuito. E tantos outros eventos que a Cena já produziu. Acontece, então, que a Cena também está me levando agora, nesse momento, para outros estados. Eu farei uma viagem com data de ida e não tem ainda data de volta, porque estarei fazendo algumas atividades em outros estados com o livro. Então, o primeiro estado que eu vou estar agora, a partir do dia 10 de fevereiro, é Curitiba. Depois de Curitiba, eu vou para São Paulo. E lá eu farei uma atividade muito interessante, que vai ser vinculada ao Facebook, enfim, né, vai ser transmitida pelo Facebook, pelo Centro Cultural Santo Amaro. Depois eu vou para Minas, Rio de Janeiro. Mas, assim, pensei muito antes de aceitar os convites, antes de me colocar à disposição para falar do livro e levá-lo a outros estados, por causa da pandemia, logicamente, todo o cuidado que eu tenho comigo, com a minha família, e que eu tenho com as pessoas. Então, tudo vai ser feito de uma forma muito cuidadosa, muitíssimo cuidadosa. Em nenhum momento nós vamos ter aglomeração, pelo contrário, né? Vai ser algo muito delicado. E eu estou aproveitando esse momento também, que eu estou fazendo, Isa, uma pesquisa para um próximo livro. Claro que esse livro não tem data para ser lançado, Deus, porque coisa boa. é uma pesquisa que eu vou fazer, e aí eu preciso também me afastar um pouco do Rio Grande do Sul para olhar de longe, né? Para poder ter outra percepção. Ai, meu Deus. Vai ser Só novidade assim que enche o nosso coração, a nossa esperança diante da arte, da cultura, deste momento que nós estamos vivendo. Então, são ações como a tua que nos proporcionam esta alegria, esta parceria que a gente quer que cada vez se torne mais forte, né, e mais presente. Rosane, eu vou aproveitar e ler mais uns comentários que estão ocorrendo aí na live. Bem lindos. Vamos lá. Danilo Furlan. Tudo sempre lindo e bem cuidado. Amando. A Lília Vilarinho. Parabéns, Rosane, por este belo momento que estás nos proporcionando. A Kelly Danterre, ela está acompanhando a gente da Argentina. E ela tem uma pergunta, tá? E ela pergunta aqui, por que decidiu ilustrar o livro? Ah, sim. Porque o livro para a infância, ele tem que ter essa linguagem lúdica, essa linguagem também necessária, que é a ilustração, que se aproxima muito do universo infantil, a ilustração. As crianças, elas dialogam, e a descoberta que a ilustração proporciona. Em vários livros que eu já publiquei, livros de colegas também, muitas vezes eu percebo as crianças folheando e fazendo descobertas que eu, enquanto leitora, também não havia percebido. E a percepção da criança, ela se diferencia do adulto, porque a criança, ela explora. Nós somos exploradores, né? Nós gostamos de descobrir coisas, e a criança traz isso muito. Então, também faz parte da infância, do lúdico, da brincadeira. Um livro também pode ser uma brincadeira nas mãos de uma criança. Então, é isso. Com certeza. Tem mais um comentário bem legal aqui, que é do Jonathan Gomes. Parabéns por sua incrível contribuição para a literatura infantil. O voo de Lisbela é sensível e emocionante. Obrigado. O Pascoal Zani nos conta, né? Falando de morte, Rosane causa muita reflexão sobre a vida. Fala com leveza, suavidade. Parabéns, Rosane. O Cássio, Cássio, é difícil reproduzir aí o teu sobrenome.
como estamos entre amigos, eu vou dizer que o Cássio é um queridão e ele fez um comentário bem bacana. Parabéns, Sesc Gravataí. Um abraço super especial a Rosane Castro e ao seu mais novo filho. Que a história ganhe asas e alcance muitos leitores. Eu vou pedir para o pessoal que, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, pode mandar mais algum comentário que a gente lê ao vivo aqui, tá certo? Vou aproveitar e já vou convidar o pessoal que ainda não acessou o QR Code, acesse, ele está aqui no cantinho da tela, tá? Para poder adquirir o livro da Rosane Castro e se encantar, assim como eu já me encantei. Sei que vocês também vão se encantar totalmente. Mas eu tenho outra pergunta. Agora eu vou pedir para a Rosane falar para nós aqui como é que, além do QR Code, assim, eu não sei se tem alguma outra especificidade aí para a gente adquirir esse livro. Tem mais algum jeito da gente adquirir esse livro? Tu está fazendo algum outro tipo de venda? Tô fazendo tudo. A gente quer saber. O que acontece? Eu sou uma trabalhadora da arte, Isa, né? Vocês já me conhecem aqui no Sesc. Eu vivo daquilo que eu produzo, né? Então, o que acontece? Como o livro ele saiu pela Sena Produções, eu tenho todos os direitos, né, de venda do livro. Então, podem acessar minhas redes sociais, podem chamar inbox. Eu sempre procuro atender todo mundo. Se tem alguém que está aí, que tem uma opinião contrária, eu peço desculpas, mas, às vezes, pela falta de tempo, a gente não consegue, mas eu procuro atender todo mundo. Então, podem me acessar tanto no Instagram quanto no Facebook, certo? Também tem uma possibilidade que, no livro, Isa, não sei se você chegou a ver, aqui atrás do livro também tem um QR Code. Ó. Aqui vai direto para o YouTube, tá? Meu canal no YouTube, onde tem outras histórias lá. Então, histórias autorais, histórias de tradição, histórias de outros autores, certo? Então, vocês têm vários canais assim de comunicação comigo. Eu sou uma pessoa bem acessível, podem conversar comigo, adoro conversar. Ai, que emoção. Né? Imagina poder falar com a própria escritora do livro, gente. Isso. Eu acho lindo isso. Rosane, eu gostaria de aproveitar e falar da possibilidade que nós abrimos, que seria em relação à venda do livro, diretamente daí com a Rosane, através do QR Code, mas a retirada aqui na biblioteca do Sesc Gravataí, para que vocês também já possam, quem mora aqui por perto, já possa conhecer a nossa unidade, já possa conhecer a biblioteca do Sesc Gravataí, claro, sempre seguindo todos os protocolos em relação, né, à pandemia. Então, também tem essa possibilidade, né, de retirar o livro aqui no Sesc, apresentando o comprovante de compra, né? E, então, é isso. A gente está abrindo mais uma possibilidade aqui para que vocês possam realmente adquirir este livro que está maravilhoso. Rosane, eu queria te perguntar, além do YouTube, que tu falou que o QR Code já nos leva para a tua página no YouTube, onde a gente pode conhecer mais sobre o teu trabalho? Tem um site, né, o www.rosanecastro.com. Ali você vai encontrar um pupurri de informações, fotos, agenda, sobre os livros, sinopse dos outros livros. Esse é o meu 12º livro, então tem outros títulos. E, Isa, eu acho que hoje nós temos assim, esse canal tão direto como Facebook, Instagram, que nos aproxima tanto das pessoas, né? O público pode estar ali diretamente conosco, conversando. Eu aprendo tanto, né? Eu vou buscar também pessoas assim que vão me auxiliar, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Então, os canais são esses, assim, para conhecer um pouco mais do trabalho da Rosane. Lógico que, por exemplo, eu me sentiria honrada se receber um convite para ir a uma cidade, contar histórias numa escola. Hoje, com a pandemia, esses encontros têm sido virtuais.
mas é possível que a gente faça debates como este de forma virtual, por exemplo, como estamos fazendo agora. Então, para acessar a Rosane, também pode ir lá no e-mail, né, o castro.arte@gmail.com. Tem vários canais. Tem muitos canais, Não né? tem desculpa para não chamar a Rosane. Chamem a Rosane. Bom, eu também gostaria, então, de aproveitar, e antes da gente chegar já à finalização da nossa live, e antes de eu abrir aqui para os agradecimentos finais, eu já quero falar, então, da do nosso combinado aqui em relação ao sorteio de um livro que vai ser diretamente no Instagram da Rosane Castro, tá? E a proposta é a seguinte, para quem nos acompanhou até aqui. Vocês vão até o Instagram da Rosane Castro, que é @Rosane_escritora, curtam o post dela, que é em relação ao lançamento do livro aqui no Sesc Gravataí, tá certo? É o primeiro passo. Curtam, sigam ela no Instagram e sigam o Sesc Gravataí, @Sesc Gravataí, no Instagram também, tá? E publiquem, né? Compartilhem no story a publicação. E comentem nesta mesma publicação: eu assisti a live de lançamento do livro. Combinado? Vão lá, não percam a oportunidade de ganharem um exemplar lindo deste livro, O Voo de Lisbela, seguindo estes passos. Tá bem? E agora a gente tem mais uns comentários aqui bem lindos que chegaram, da Emilena Denicol. Rosane, parabéns pelo lançamento. O livro já é um sucesso. E Isa, parabéns pela mediação e pela riqueza dos vídeos. Beijos para as duas. Um beijo para ti, Emilena, querida. Um beijo. Quantas pessoas queridas nessa live conosco. Eu estou me sentindo assim muito amada, gente. Ai, coisa boa a gente Porque são receber muitas muito pessoas amor, né? que eu admiro, né? Que são do nosso convívio também, que nós acompanhamos pelas redes sociais, pessoas que fizeram trabalhos incríveis. Emilena, um beijo para ti. Um beijão. E tem a Roselaine Rodrigues, que diz: a Rosane Castro encanta por sua pessoa. Concordo. Ela consegue transmitir sua essência em tudo que faz. Impossível não se emocionar. Ansiosa por conhecer mais um pedacinho de sua alma tão gentil. Olha que coisa mais amada. Eu fico emocionada. A Fê que está ali. Gente, eu preciso dizer, a equipe do Sesc é incrível. São pessoas que eu também já trabalhei em outras ocasiões. Fernanda, o Stanis, o Jonathan. O Joe, né? O Joe. Rita. E tantas pessoas que passaram, né, por aqui, né, o Jonathan Gomes e tantos outros. Assim, são pessoas que a gente leva conosco com muito carinho, com muito respeito, que são profissionais dedicados, incríveis, que fazem muito em prol da cultura, não só do município de Gravataí, mas do nosso estado. E é uma honra muito grande. Então, só tenho a agradecer, né? E Roselaine... Ai, a Roselaine é intérprete de Libras, maravilhosa, conta histórias em Libras. Ai, meu Deus, coisa boa. Coisa boa. Eu adoro falar das pessoas e elogiá-las, porque realmente, né, elas nos fazem muito bem. E falando, então, em elogios, eu quero abrir esse espaço, então, para que tu possa fazer os teus agradecimentos, para que tu... É o teu espaço agora. Fica à vontade. Eu vou pegar o livro. Como eu já agradeci toda a equipe do Sesc, então agora eu vou agradecer a minha equipe. Sim, porque nós não realizamos nada sozinhos. E eu, durante o processo de escrita de Lisbela e a produção do livro, eu contei com muitas pessoas, com pessoas incríveis. Eu vou dizer aqui, a Irina Lucero, a ilustradora do livro. Um beijo para ti, Irina. Muito obrigada por esta parceria, que com certeza irá ter desdobramentos. O designer gráfico, né?
o Oswaldo Moreira, que teve uma paciência incrível, porque demorou bastante, né, a diagramação. O Luiz, querido Luiz, da Press Revisão, que revisou com muito carinho, muito gentil, me mandou vídeos falando da importância, né, do livro para ele, enfim, das memórias afetivas, inclusive, ele lembrou do pai. A minha querida, amada amiga, porque esses profissionais, eles se tornam nossos amigos. A Eunice, né, da livraria Dom Quixote de Bento Gonçalves, Eunice, que é a bibliotecária responsável, certo? Bom, se eu esquecer de alguém, por favor. A comunicação impressa, que tem publicado os meus livros. A todas as pessoas que passaram, de alguma forma, por esse trabalho. Muitas pessoas leram o texto, emitiram suas generosas opiniões, com críticas, que eu sou uma pessoa que, como boa virginiana, já faço a minha crítica, autocrítica, mas eu adoro receber também as críticas, porque através delas nós podemos melhorar, né, o nosso desempenho. Então, a todas essas pessoas, principalmente a minha filha, que me acompanha sempre, meus pais, meus irmãos, e eu quero agradecer, Isa, a minha prima que cuidou da minha madrinha durante todo o tempo que a minha madrinha precisou, então, deste carinho, né? Precisou ser cuidada, e ela fez isso com muito carinho e com muito respeito. Então, para ti, Glaci, um beijo muito especial, né? Para nossa passarinha, que eu carinhosamente coloquei no livro, a minha madrinha passarinha. Então, um beijo grande. Muito obrigada por você ter feito esse papel tão importante na vida dela. Muito obrigada, né, por ter cuidado da nossa Dinda. Ai, que emocionante. Aí as lágrimas já vêm, né? Porque, como a gente falou, e a gente está falando durante toda a live, essas memórias afetivas, elas vêm com muita força, né? E, inclusive, falamos também do teu livro aqui, e a gente não tem como separar esse emocional, né, de uma coisa profissional, até porque a gente já se conhece faz um tempo bem grande. Então, eu concordo com todos os comentários que exaltam a tua sensibilidade, o teu carinho, o teu afeto nos livros e com as pessoas. Como eu já disse, tive a oportunidade de ler mais de um livro teu, tá? E é uma honra te receber aqui, realmente. A gente fica muito feliz. E como eu te falei, que eu te desejo assim muito sucesso sempre, acompanhado desse carinho, dessa emoção que tu nos traz, e nos envolve, né? Então, eu desejo que esse livro alce voos longos e grandes e cheios de afeto, assim como tu. Obrigada. Isa, mas essa emoção, ela nos faz refletir e nos deixa alegres, né? Eu acho que esse momento está sendo muito alegre na minha vida, porque estou sendo acolhida realmente por pessoas que eu gosto, e é essa mensagem que eu quero passar, né, enquanto pessoa. Diferente, né, da profissional, que a gente se mistura, né, profissional e pessoa, mas assim, sejamos alegres. Vamos olhar mais para as coisas ao nosso entorno e valorizar mais e ver a beleza que está em tudo. Esse momento é belo, porque nos conecta diretamente com pessoas incríveis de outro. Mesmo que eu não as conheça, eu consigo compreender que se elas estão nessa live conosco, né, estão assistindo, é porque algo elas estão trocando conosco. É uma energia, então é muito bom saber que a vida nos proporciona esses encontros, e é com essa memória afetiva que eu quero lembrar, inclusive, da minha madrinha, esse encontro lindo que foi nessa vida, tudo que ela transmitiu, essa alegria de viver
Então, essa emoção fica conosco. E as memórias ficam, essas lembranças vão ficar sempre. E elas têm que ser lembradas assim. É porque eu estou vendo que tu está sorrindo. De alguma forma está sorrindo, porque o olhar também transmite esse sorriso. Isa, muito obrigada pela tua gentil mediação. Você é muito especial, né? Tua filhinha, todos vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos. A gente que te agradece de coração. E eu vou aproveitar aqui e reforçar mais uma vez esse presente lindo que será o sorteio de um livro, né, um exemplar do livro Voo de Lisbela, tá? Então, eu vou repetir só mais uma vez antes da gente finalizar o passo a passo, que sigam o Instagram da Rosane Castro, @Rosane_escritora, que o sorteio ele vai acontecer no Instagram dela, né? Curtam a publicação, sigam ela, sigam o Sesc Gravataí, @Sesc Gravataí. Comentem, né? Eu assisti a live de lançamento do livro e compartilhem no seu story para que este livro e este lindo lançamento ele chegue para mais pessoas. E não esqueçam do QR Code no cantinho da tela para que vocês possam adquirir este livro também de forma online. O sorteio, Rosane, tu sabe, só para finalizar aqui, nos dizer assim, quando é que tu pretende fazer esse sorteio? Eu acho, Isa, Porque, não, né, tenho certeza que esse sorteio ele pode ser no final de semana, no domingo, para que dê tempo também das pessoas assistirem. Vai ficar registrado no Facebook do Sesc. Então, mesmo quem não pôde assistir agora, assistam e depois participem do sorteio, porque eu vou adorar poder, né, entregar um livro aí, um livro com dedicatória. Olha, aí é uma grande oportunidade, uma grande mesmo. Então, Rosane, muito obrigada ao pessoal que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, mesmo que virtual. Curtam este vídeo, comentem, compartilhem e não deixem de nos seguir nas redes sociais para que vocês possam ficar por dentro da programação do Sesc Gravataí. Obrigada, Rosane. Obrigada. Obrigada, Pascoal. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Tânia. Obrigada a todos vocês. Muita gente maravilhosa, muita gente querida, maravilhosa. Viu? O mundo está cheio, repleto, né, de pessoas que nos fazem sorrir. Então, Lisbela, com certeza, também vai proporcionar isso para as pessoas, né, Isa? É verdade. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana e muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.